Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Nós vamos na noite de hoje, então, falar sobre o casamento, né? Os papéis dentro do casamento, né? Esse assunto, ele é do livro Casamento, Arte do Reencontro, o Alberto Almeida, nosso irmão lá do Belém do Pará. Então, como sempre, nós vamos fazer nossa prece de abertura, procurando cada um de nós se desligar de todos os nossos problemas materiais, problema do dinheiro, as dores, as dificuldades. E nesse momento a gente só agradecer por estarmos aqui nessa casa de oração, a casa de Jesus. Te agradecer o Mestre Jesus pela família, pela vida, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. Te agradecer, Pai, principalmente pelo papel da doutrina espírita, os teus ensinamentos, nos ajudando a nossa família, os nossos casamentos, entender que estamos aqui, cada um de nós, para evoluir pela prática do bem, da caridade, do perdão. E por isso, Pai, te pedimos perdão pela nossa falta de fé em muitos momentos da nossa vida, as nossas escolhas erradas, o nosso apego às coisas materiais. E sabemos, Pai, que a felicidade não está nas coisas materiais, e sim nas coisas espirituais. Espíritos eternos que somos, caminheiros do tempo, só podemos nessa noite do dia 30, a última quinta do mês de outubro, o mês de nascimento do nosso codificador Allan Kardec, o mês de fundação da nossa querida casa, que completou 48 anos, dizer muito obrigado, Pai. Gratidão por tudo, por essa doutrina que esclarece, consola e não nos amedronta. E que assim seja. Que assim seja. Então, o tema, os papéis dentro do casamento, né? O papel de cada um de nós, o papel do marido, o papel da esposa, né? A gente sempre gosta de começar do início, que ninguém se reencontra por acaso no casamento. Antes da gente vir para cá, já existe todo um planejamento, né? Da esposa, dos filhos. São os desafetos de vidas passadas que fazem esse planejamento, com autorização de Deus, né? Sendo que algumas provas, como fala no livro dos Espíritos, na pergunta 258 e na 259, uma boa parte, ou quase todas as provas que a gente vai passar, somos nós mesmos que a escolhemos. Quem tem o livro dos Espíritos depois em casa, vocês deem uma olhadinha lá na 258 e na 259. Quando a gente estiver meio desanimado com a esposa ou com o esposo, né? Não entendendo que os papéis que cada um de nós tem é muito importante. Porque lá na família está a base de tudo. Está a base de tudo. O primeiro educandário nosso é a família. É a mãe, é o pai. Os valores que vêm de berço, que um pai e uma mãe nos transmite, né? E valores que a gente não pode deixar morrer para que a gente não deixe que a família fique fora de moda. A família que Deus, a família que Jesus nos orienta que a gente tem. O Espiritismo, ele respeita os novos modelos de família que tem, porque as pessoas têm livre-arbítrio, né? Mas a gente sempre diz que o mais importante de tudo é a gente praticar dentro dessa família, desse modelo que a gente está, praticar a lei do amor, o evangelho no lar, a conversa com os filhos, as limitações das redes sociais, que hoje as redes sociais, elas aproximam os distantes e afastam os que estão próximos, né? Então hoje é muito importante a gente cuidar o uso da tecnologia, né? Eu vou tomar a liberdade de usar o celular porque a gente não encontrou o livro do tema, né? Então eu estou aqui com o capítulo onde fala, onde eu vou ler um pouquinho no caso, né? Então a gente tem que saber usar o bom uso de tudo, o bom senso. O Espiritismo não proíbe nada de ninguém. Tudo a gente tem que ter o bom senso
e os limites, né? Então aqui no livro Casamento, a Arte do Reencontro, né, vai falar sobre os papéis, né? Esse livro, A Arte do Reencontro, é o primeiro livro do Alberto Almeida. Ele é médico lá de Belém do Pará, né? Ele tem mais 2 livros, esse é o primeiro. Então diz assim, eu vou ler só alguns trechos para a gente ir comentando. O casamento exige competências variadas para que se estabeleça e se mantenha. A gente já vai comentar aqui sobre a questão da confiança, do diálogo, né? Não é fácil, porque estão ali, normalmente, como falo no livro Nosso Lar, a maioria dos nossos casamentos são casamentos de resgate, de provas, de expiações, né? O Martins Peralva, ele chega a classificar no livro dele sobre estudando mediunidade, ele chega a classificar em 5 tipos de casamento. Lá ele fala dos afins, dos transcendentais, dos provacionais, dos acidentais. Às vezes casamentos que as pessoas se encontram e não tem nenhum vínculo, mas aquela paixão, atração física, né? E lá ele fala que a gente vai passar pelos 5 tipos, né? Não quer dizer que esse papel, que é de um casamento provacional, que a gente não possa melhorar ele. Como é que a gente pode melhorar ele? Como tudo que a doutrina espírita nos ensina, a questão do diálogo, evangelho no lar, o estudo em família, a paciência, a tolerância, o perdão. E uma das coisas mais importantes que a gente sabe dentro de uma relação no casamento é a questão da confiança, né? A questão da confiança. E esse planejamento familiar. Para tanto, é importante perceber a existência de uma dança entre os parceiros. Quanto mais ampla em sua flexibilidade, maior será a possibilidade de sucesso e felicidade conjugal, né? A gente saiu de uma sociedade patriarcal. Até o século passado, eu não lembro o ano, as mulheres não podiam votar. Não me lembro a partir de que ano do século passado, né? E a mulher tinha que pedir autorização do marido para trabalhar, né? Então os papéis, a sociedade foi evoluindo como tudo foi evoluindo, né? E a gente sabe que as nossas esposas e as mulheres são tão competentes ou mais até do que nós. Só pelo fato do dom da maternidade e todo esse amor que elas emanam pelo dom da gestação, a gente sabe o quanto que é importante o papel das esposas dentro do casamento, né? Ao lado da lei do amor, quem ama de verdade, gente, confia. Muitos casamentos se desfazem pela falta de confiança, a falta de diálogo. E às vezes numa família que ela não ora junto, não faz um evangelho, os obsessores, quando a gente baixa a vibração, eles estão sempre ali por perto tentando o quê, gente? Destruir a família, né? Aí entra o orar e vigiar do casal, né? Há uma função também fundamental que caracteriza o matrimônio, a da natureza sexual, configurando desse modo uma união conjugal. Contudo, podem coexistir outros papéis secundariamente, dentro da dinâmica do acasalamento, e que precisam ser considerados e avaliados, a fim de se perceber quanto a interação está em harmonia e cresce consolidando-se, né? A gente vê que o casamento, ele é de ordem divina, no caso, né, gente? A gente vai encontrar no Evangelho, no capítulo 22, falando sobre o casamento, né? Perante as leis de Deus e perante as leis dos homens. Também no Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar lá Laços de Família, na pergunta 772. A doutrina espírita, ela sempre vai trabalhar com o foco da gente preservar a família. Porque por que a gente vai perder tempo, né, gente? Casar só por casar não pode. A gente tem que ter um objetivo, um planejamento, né? Não pode ser pela aparência física. A gente tem que ir trabalhando para ter o quê? Bases sólidas dentro do casamento. Muita conversa, o amor. Quem ama de verdade vai ser cúmplice, vai ser amigo, vai ser parceiro, né? Trazendo cada um sua história biográfica e espiritual. Somos diferentes. Nós, homens, eu sempre brinco, a gente sempre vai ser um pouco desorganizado, né? As mulheres são mais organizadas que nós. São.
A gente sabe disso, né? Então, não quer dizer que a gente não possa melhorar. Todos nós podemos melhorar, de ambas as partes, né? Aí entra novamente a questão do diálogo, né? E um pouquinho de tolerância. Não dá pra gente brigar, às vezes, por uma cueca que quase sempre a gente vai botar no lugar errado. Ou a pasta fora do lugar. Aí eu brinco um pouco sobre isso. São as características, mas a gente pode melhorar. Sempre dá pra gente melhorar para evitar o quê? A falta de diálogo, às vezes, dentro de casa. Pequenas brigas, né? Que às vezes não levam a nada. Deve-se considerar a presença de alguns movimentos que falam de várias necessidades, passadas e atuais. Às vezes está dentro daquela família, gente, como tem no livro da Zíbia Gasparetto, né? Laços Eternos, às vezes está dentro daquela família, na forma de filho, o amante de vidas passadas. Nem fala lá no livro Laços Eternos, que o amante de vidas passadas vem como filho agora. E ele tem que cuidar dela, ela é a mãe dele. E todo mundo abandona ela. E esse filho que foi o amante, agora é quem cuida dela até morrer, porque ela tem lepra. Então, os papéis de cada um de nós, do homem, da mulher, dos filhos, né? A preservar sempre a família. Assim é possível detectar vários encaixes funcionais entre a dupla, quando os papéis não colidem entre si e respeitam a conjugalidade, não a excluindo. Papel sempre do marido, gente, a gente estimular a esposa a trabalhar, a estudar, a progredir que nem a gente. Ambos têm que ter um projeto junto, né? Um grande projeto chamado família, Deus, Jesus. O Jason Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, ele fala lá sobre a importância do Evangelho no lar, né? E ele diz que quem faz o Evangelho no lar é como se criasse uma barreira magnética dentro do nosso lar, que não entram os espíritos obsessores. Olha a importância de tirar uma vez só por semana. Portanto, pode o esposo adoecer e, ao quebrado, como uma criança, buscar a esposa, que prontamente o atende, como uma mãe. Pode a mulher ter um achaque emocional no trabalho, chegar no lar ansiando pelo pai protetor e o esposo a acolhe nessa posição. O acolhimento, o amor, o respeito, né? A gente sempre motivar as esposas e vice-versa, né, gente? O papel dos dois é o mesmo, é o amor, né? A gente, através do amor, a família inicia com o casal e com o tempo vão vir os filhos. Vai ter a sogra, os sogros, os cunhados, né? Todo mundo se reencontrando. Em algumas circunstâncias, o cônjuge encontra no seu par o profissional para uma permuta de ideias e trocam experiências fecundas e enriquecedoras, como companheiros, né? O saber ouvir, né? Do outro jeito, mais profundo, o casal amoroso pode seguir um padrão ou uma dupla associação, homem e mulher, pai e filho. Aqui, além da comunhão sexual, o esposo desenvolve as funções de figura paterna quando a esposa apresenta demandas de filho. Tudo o que é, gente? Parceria, planejamento, amor, caminhar junto, tirar um tempo para o casal, né? Quando vem os filhos, o grande papel e a dificuldade de a gente dar educação dentro da casa. Muitos de nós estamos errando em transferir para os professores a educação dos filhos. Quem tem que dar educação básica de valores é os pais. A escola forma cidadãos com conhecimento, não com valores. Tem que vir de casa, né, gente? Nos casais de maior envergadura, a dança pode apresentar transações mais complexas e abrangentes. Homem e mulher, pai e filho, filha-mãe, amigo ou amiga. Esses consortes exibem uma coreografia amorosa magnífica. A gente vê casais que, com o passar dos anos, os papéis do homem e da mulher eles vão se ajustando. E a gente vê muitas situações de casais que conviveram 60, 70 anos juntos, e às vezes morre um, e logo em seguida, uma semana depois, morre o outro. A conjunção carnal e amorosa e espiritual se consolida de uma maneira que eles sentem muito a falta do outro, né?
Quem não leu ainda, se um dia puder ler o livro Renúncia, um livro muito interessante do Chico, falando de uma esposa que aguentou muitas traições do marido e quando ela desencarna é permitido que ela vá para uma outra esfera. E ela pede novamente para vir casada com ele para ajudar ele. Quem não leu ainda o livro Renúncia, é muito interessante. Então nunca dá para a gente julgar, né? Mas sempre a gente pode melhorar. É importante dizer que à luz da reencarnação, um homem pode ser um espírito com muitas conquistas na feminilidade. E além de esposo, ser capaz de desempenhar papéis feministas perante a esposa. A gente vê homens muito educados, gentis, carinhosos. E também, às vezes, a gente vê um pouquinho diferente. A gente vê esposas, às vezes, tranquilas, serenas. E às vezes vê algumas um pouquinho mais bravas, alteradas. Mas nada do que o sentar junto, o caminhar junto, o planejar junto, evangelizar esse lar, a gente não possa melhorar. Tudo depende de nós. A gente tem a base sólida para tudo, gente. Amor de pai e mãe, doutrina espírita, evangelho no lar, água fluida, bons pensamentos. A doutrina espírita ela trabalha muito essa questão da gente diariamente estar lá com o orar e vigiar. E para quê, gente? Manter pensamentos otimistas, né? A gente evitar quando alguém pergunta, e aí, como é que tá? Mais ou menos. Tá ótimo, vai melhorar, né? A gente vê pessoas que uma e duas, às vezes começa a falar mal da esposa ou vice-versa. A gente tem que orientar que quem está ali tem um planejamento divino. Não quer dizer que a gente tenha que aguentar até o final da vida alguma coisa que a gente está vendo que não dá certo. Mas a gente não virar inimigo de ex-esposa e ex-marido. Tem pessoas que viram inimigos. Viram inimigos. E os que é que mais sofre com isso, gente? Os filhos. Igualmente pode ser dito uma mulher cujo espírito traga grande bagagem viril, assegurando-lhe competência para, além de esposa, desempenhar papéis masculinos. As nossas heranças de vidas passadas. Deus é muito bom com a gente. Tudo fica armazenado no nosso subconsciente. Está ali no capítulo 5 do Evangelho. Por que do esquecimento do passado? Porque às vezes está ali dentro do lar aquele filho que às vezes ele é um pouquinho complicado. Às vezes é o pai e a mãe que a gente abandonou em vidas passadas. Que agora a gente não pode errar de novo. Problemático será, no entanto, quando não houver encaixes harmoniosos. Porque a gente vai voltar de novo com a mesma esposa se não terminar o tempo necessário. Ou com o mesmo esposo, aquele homem amoroso, que não esquece de datas, que liga para ela durante o dia e diz que ama ela, que ela é a mulher da vida dele. Só começou a vir, né? Nem todo mundo faz essas coisas, né? E vice-versa, né? Não esquecer as datas, as flores, as coisas básicas de um bom relacionamento, gente. Por que tem que mudar depois que casa? Aí que tem que preservar o casamento. Tem que ser os eternos namorados. As datas, as ligações, os bilhetinhos. Agradar quem está ali do nosso lado na grande missão chamada família. Gente? Desta feita pode-se observar variados desencontros. Gente? A gente vê variados desencontros, tendo em vista não existir, numa certa circunstância, ressonância entre o que espera do outro e como o outro corresponde. Daí tem-se esposa naquele dia, um filho busca a figura do esposo. E ele se apresenta como um homem ansioso, ansiando união sexual. Esposa, em certo momento, como filho, procura o aconchego maternal da esposa. Assim pode-se repetir em vários momentos da vida do casal, conflitos por falta de entrosamento na dança do casamento. Gente, sempre vai ter um problema ou outro. A gente não pode desistir no primeiro problema. Muitas pessoas desistem
quando falta um pouquinho de base religiosa e o entendimento que a gente tem que trabalhar para preservar a família, algumas pessoas, às vezes no início lá, entra aquele tipo de casamento acidental e dura pouco tempo, às vezes dura menos de 1 ano, 2 anos, por quê? Era só atração física, onde não existe amor, né? E a gente vê pessoas que casam, às vezes aconteceu algum imprevisto, e eles viram pessoas que trabalham para essa família dar certo e vão até o final da vida, né? Em resumo, gente, olhem só que interessante já aqui no finalzinho, né? Em resumo, o par deve observar os 2 pontos fundamentais para constituir uma relação conjugal, conforme preconiza Allan Kardec: a lei divina material, a união sexual homem e mulher, e a lei divina moral, o amor. Por isso que a gente fala muito aqui na Casa Espírita a reforma íntima, a trabalhar os valores morais. Mas a doutrina espírita, ela respeita e orienta, ela não amedronta. Como é que ela orienta? Como ela é a pedagogia do amor, sutilmente a gente diz assim: tenta amar mais a Mariazinha. Né? Por quê, gente? Foi a gente que pediu, a gente que escolheu. Não concluiu o tempo necessário, gente. Vamos voltar todo mundo de novo. Às vezes alternando posições. No livro do Carlos Bacelli, A Lei da Reencarnação, já é um livro antigo, a encarnação de uma pessoa, ela vai vir como filho dos avós. Por que a gente vê que às vezes os avós, a gente tem uma afinidade muito maior que às vezes os próprios pais? É os laços do passado. Pessoas que a gente nunca viu que já tem uma simpatia natural. Irmãos que se reencontram. E outros a gente tem um pouquinho de repulsão no primeiro momento. Por quê, gente? Pessoas que a gente já teve desencontros em vidas passadas e a gente não concluiu. Então a base da codificação espírita, gente, é todos os ensinamentos de Jesus. A questão da família, os valores morais. Muitos trabalham uma vida inteira buscando a felicidade, muitos de nós, no material. Aí adoece e morre e a família fica desassistida. Então a doutrina espírita, ela nos orienta muito a questão do equilíbrio entre o trabalho, o lazer, família e estudo. A gente buscar um equilíbrio, né? Sem prejuízo das funções essenciais, o casal pode e deve apresentar funções complementares, sincrônica e sinergicamente, quais sejam: pai, filho, mãe, amigo, companheiro, companheira. Né? É necessário haver autopercepção e conhecimento mútuo para a identificação de como anda a interação afetiva com cada parceiro no cotidiano existencial. É saudável que ambos criem o hábito de verbalizar claramente como estão emocionalmente seus desejos e expectativas. Sentar e conversar. Como é que estão as expectativas? Esse relacionamento que a gente quer? A gente está feliz? O que a gente pode melhorar? Sempre a gente pode melhorar. E lutar para preservar o que, gente? A família. Isto para que cada um possa ajustar-se criativamente junto ao outro, assumindo o papel que lhe cabe para estabelecer um bom encaixe em cada circunstância da vida. E na vida como um todo, casando-se dia após dia. A eterna namorada, o eterno namorado. Nós homens, quando as esposas ficam lá uma tarde inteira no salão de beleza, ela chega em casa e ela diz assim: o que tu achou, meu amor? Não achei nada, tu não está vendo que eu estou vendo o jogo aqui agora? E a coitada passa a tarde toda lá arrumando o cabelo, sobrancelha, né? Então a gente tem que ter um pouquinho do quê? Sensibilidade. O esforço que as mulheres fazem para nos agradar. E vice-versa. E vice-versa. Por isso do título, né? Os papéis dentro do casamento. É uma grande parceria. A gente se complementa. Cada um tem um papel. E quando vem os filhos, o papel dobra. Porque está ali, naqueles anjinhos, que de anjinho eles não têm nada, são espíritos às vezes muito mais evoluídos que nós,
E aí, até os 7 anos, gente, entra o papel das limitações, do amor, a terapia do abraço, da conversa, do diálogo. A Casa Espírita, a gente tem muitos livrinhos de historinhas infantis, que ao longo desses 37 anos que eu estou aqui na casa, eu comprei para as 2 filhas e agora para o Christian. Então a gente tem desde a base doutrinária para as crianças, as historinhas infantis, os livros, né, espíritas e não espíritas, e tem aqui o trabalho para a criança desde pequenininha, para ir trabalhando o quê? Pequenos valores, família, Jesus, a importância da prece, da oração. Então é desde pequenininho, gente, que a gente tem que ir moldando o quê? O caráter. E aí entra o papel dessa parceria do pai e da mãe, né? A gente não pode deixar, quando ele crescer ele vai escolher. A gente tem que ir orientando a criança. Os limites com as redes sociais, tem muita coisa boa, por exemplo, na rede social? Tem, mas a gente tem que saber o que escolher, né? Tem que ficar do lado, tem que limitar o tempo, né? Para isso a gente conta com a grande ajuda dos psicólogos, dos terapeutas, um grande número de crianças vindo autistas, com síndrome de Down, né? No livro Ação e Reação do Chico, crianças que vêm com problema auditivo, no livro Ação e Reação do Chico Xavier, através do André Luiz, tem uma parte lá que explica, inclusive, o porquê dessas deficiências. Ninguém sofre por acaso, gente. Tudo é a lei de ação e reação. A gente vê casais que, às vezes, a gente vê vários casos aí recentes, aí, que o marido não aceitar um filho autista e se separar da mulher, com vergonha de tratar o filho. O que vai acontecer com ele numa próxima vida, gente? Ele pediu para receber essa criança. Então, a gente agradecer, se ele é autista, se ele tem síndrome de Down, se ele tem deficiência auditiva, a gente nunca reclamar. É o merecimento da gente. Então, a doutrina espírita consola ainda no sentido assim, olha, poderia ser pior, não estar numa cadeira de roda, né? Ele fala, ele caminha. Se a gente olhar para o lado, às vezes tem pessoas que têm um problema muito maior com uma criança e nunca reclamam de nada. Então a gente tem a doutrina espírita para trabalhar a parte espiritual. E a gente tem os nossos amigos terapeutas, médicos, psicólogos, psiquiatras, tratando autismo, síndrome de Down, todas as terapias. Reclamar, gente, só vai piorar o nosso fardo. Não vai melhorar. No final diz assim, gente, né? Já estamos chegando no final. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Mas, na união dos sexos, a par da lei material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quem ama, gente, a partir de agora, vai ter um pouquinho mais de paciência com a esposa e vice-versa, e entender os papéis de cada um. Esses papéis, gente, diariamente esses votos precisam ser renovados. Como eu estava comentando agora, é pequenas coisas dentro de um casamento para a gente transformar um casamento que às vezes é de resgate, de prova, de expiação, num casamento transcendental, afins, de evolução moral, de parceria, gente, de ajuda, de respeito, né? E uma das coisas que das grandes bases aí, né, gente? A questão da confiança. Muitos casais se separam por desconfiança, né? Cuidar o que a gente recebe aqui, né? Cuidar o que a gente recebe, cuidar o que a gente encaminha, né? E quando vocês puderem, quem não faz ainda, evangelho no lar, né? Estudarem aqui na Casa Espírita, gente, não perderem tempo, não deixar para a próxima vida. Kardec foi um grande educador e depois foi o codificador da nossa doutrina. Barzanufo era médico, foi o primeiro educador espírita. Dr. Bezerra de Menezes, que até hoje cuida do Brasil. Chico Xavier, Divaldo, foi professor também, né? Raul Teixeira. Quantos exemplos que a gente tem dentro da doutrina para a gente se espelhar e a gente não desanimar, gente, né?
e gratidão pela vida, gente. Muitos gostariam de vir aqui hoje e não conseguem. Por quê, gente? Falta às vezes um pouquinho, nem todos, às vezes um pouquinho de vontade, tira tempo para tudo. E a gente lembrar a frase, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. A gente precisa fazer a parte da gente. Deus vai nos ajudar. O verbo esperança, o esperançar, não é a gente ficar esperando algumas pessoas dizer assim, vou colocar nas mãos de Deus. Gente, Deus ajuda quem se ajuda. Nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. Então nós vamos fazer a prece de encerramento, né, gente? Deixando sempre como dica de leitura, né, gente? O Evangelho, o Livro dos Espíritos. E quem é presenteado com uma criança especial, abracem, beijem e nunca abandonem essas crianças. Eles são os presentes que vêm na casa da gente. Mestre Jesus, obrigado por essa noite, pelos ensinamentos, pela vida, pela família, o grande papel das nossas companheiras, mulheres, o papel dos pais, para que se preserve sempre o lar, a família, os filhos. Mestre Jesus, um olhar especial pelo Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que possamos ter sempre harmonia, respeito, que as nossas famílias se enchem de esperança, de amor. Pai, obrigado pelas provas que nós escolhemos, nos perdoe que em alguns momentos a gente desanima. Sabemos que é falta de fé, de perseverança, às vezes é falta de reconhecimento por tudo que a gente recebe de Ti, Pai, principalmente dos Espíritos de luz que nos abençoam, que nos acompanham. E Mestre Jesus, gratidão por essa casa que continua nos ajudando, nos abençoando, e que possamos continuar aprendendo cada vez mais com a pedagogia do amor, os ensinamentos da doutrina, nos esclarecendo que estamos aqui para fazer o bem, trabalhar a base familiar, ajudar as esposas e esposos para que a família se mantenha unida na base dos ensinamentos de Ti, Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja.